Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez. Hoje eu queria falar com vocês a respeito de um livro que eu comprei já há algum tempo, que foi o livro que na verdade me introduziu na leitura de Michel Onfray, que é esse livro aqui, o Tratado de Ateologia, Michel Onfray. Pra vocês terem uma ideia, olha só como é que na nota. Eu guardo notinha de tudo. Essa daqui está até apagada já, de tanto tempo. Eu acho que já tem mais de 10 anos que eu comprei esse livro. E esse livro aqui, na verdade, foi o primeiro livro que eu comprei desse autor. Michel Onfray me encantou muito com esse livro, e foi o primeiro, e a partir dele eu comecei a ler todas as outras obras que tinham dele traduzida aqui no Brasil. Só tem uma ou outra traduzida que eu ainda não li. Tratado de Ateologia é um livro bastante polêmico e, ao mesmo tempo, para mim, pelo menos, foi um dos principais livros filosóficos que eu já li até hoje, sem dúvida nenhuma. Principalmente porque, curiosamente, foi um livro que eu comprei algum tempo depois de eu ter saído do seminário. Então eu, seminarista franciscano, como eu já falei em outros vídeos, eu chego numa livraria, eu compro o Tratado de Ateologia, Tratado de Ateu, né? É o verso da teologia, é o Ateologia. E pelo que eu sei, esse livro ele vendeu muito para Michel Onfray, e ele também foi marcado por várias polêmicas, especialmente com os religiosos. Até onde eu sei, Michel Onfray recebeu inclusive ameaça de morte em função da publicação desse livro. Não sei se é verdade, mas foi o que eu li a respeito. Afinal de contas, isso acaba endossando a teoria dele. Você pode brincar com qualquer coisa, mas não brinque com Deus. Se você brinca com Deus, você vai ter que arcar com as consequências disso. E isso acaba, na verdade, endossando o que ele diz na parte final desse livro. Tratado de Ateologia é um livro relativamente grosso. É um livro aí de 213 páginas, em que ele vai explicar o que é a teologia, o fenômeno ateu. Só que não é um livro popularesco, como aqueles 4 grandes nomes do ateísmo. Não tem nada a ver com aquilo, porque aquilo ali, do meu ponto de vista, me parece ser muito popularesco. Não é essa a ideia. O que Michel Onfray faz é uma perspectiva mais filosófica da coisa. Então ele não vai dizer assim que Deus não existe porque existe a ciência, que o homem deve seguir a ciência, blá 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 blá. Não é isso, não tem nada a ver com isso. O que o Michel Onfray faz é um outro caminho, onde ele vai tentar desconstruir a imagem de Deus, não a partir de um Deus Pai que vai tentar, de alguma maneira, fazer com que os seus filhos lhe rendam obediência cega. Onfray até fala isso, só que ele não usa essa como a chave central da sua tese. A sua tese, para você conhecer um pouco mais Michel Onfray, ele é uma releitura da história da filosofia. Então, se você começa a entender a filosofia como sendo uma leitura transcendente a priori, então você vai começar a entender Onfray como sendo uma leitura da materialidade a priori. Ele vai começar a entender que sistematicamente houve uma desconstrução da tradição materialista da história da filosofia. E de que modo que essa desconstrução
do materialismo impactou na construção da sociedade que nós conhecemos atualmente, que é eminentemente religiosa, entre vários aspectos. E ele fala muito bem isso nesse livro. Então, essa desconstrução do idealismo, né? O idealismo, na verdade, como aquele bloco da filosofia que vai colocar as ideias, os conceitos como sendo a instância última da realidade. Ele vai desconstruir isso, ele vai dizer que não. Então ele propõe uma física da metafísica, ou seja, o que existe de mais corpóreo naquilo que é transcendente. Ainda em outras palavras, tentar trazer para o aqui, o agora, para o mundo imanente, aquilo que é imanente. Fazer com que aquilo que é transcendente se manifeste no mundo sensível. Essa que é a ideia de Michel Onfray. Então vocês percebam que não tem um sentido meramente de ateísmo, de adolescente revoltado do YouTube. A ideia não é essa. A ideia é percorrer uma trilha filosófica de modo que você possa compreender o fenômeno ateu e também o fenômeno religioso. Essa que é a proposta do livro Tratado de Ateologia. Nesse livro, ele divide, ele faz aqui inicialmente uma longa exortação de Nietzsche. Michel Onfray é um autor muito interessante, porque em todos os livros dele ele parafraseia Nietzsche. Nietzsche é, de uma certa forma, o ponto cardeal dele. Aquele parafraseia, inclusive, aquele livro de Nietzsche, o Ecce Homo, que eu até tenho ele aqui em casa. Então ele divide o tratado em quatro partes. A primeira parte, que ele fala sobre a teologia, propriamente dito. A segunda parte, sobre o monoteísmo. A terceira parte, sobre o cristianismo e a contaminação paulina dentro do cristianismo. E a quarta parte, a teocracia, que aí ele se rende à política, que se mistura à religião para formar uma teocracia que tenta dominar o planeta. Que domina o planeta em algumas partes do planeta, espacialmente. Se você começa a pensar, por exemplo, no Vaticano, que é um Estado teocrático. Se você começa a pensar, por exemplo, em todos aqueles países teocráticos do Oriente Médio, que implementam, por exemplo, a Sharia, que é um código religioso, um código religioso como sendo associado ao código jurídico do país. Então vocês vejam, alguma coisa que foi feito no século VI, século VII, é utilizada ainda hoje. Então uma mulher que é pega em adultério é apedrejada. Uma mulher que desobedece o marido é condenada a chibata. Então são coisas que eram feitas no século VI, século VII, e que esses estados árabes ainda hoje utilizam isso. Então, para que vocês possam perceber de que modo que o idealismo, que se começou com Platão, ele transcende a história, adentra a política e se estabiliza como um Estado teocrático, assim como o Michel Onfray defende. E nesse livro, então, ele vai falando sobre vários assuntos. Ele fala, por exemplo, naquilo que ele chama de ateísmo cristão, que eu acho que é uma tese bem interessante. Porque se é cristão, não pode ser ateu. Mas ele defende uma expressão chamada de ateísmo cristão. Sabe aqueles caras que são cristãos, são ateus, mas, ou seja, não acreditam em Deus ou negam a existência de Deus, né, que são duas possibilidades, né? Comte Sponville, ele fala sobre isso, né, sobre essas duas possibilidades de ateísmo. Existe o ateu que nega a existência de Deus, e existe o ateu que não acredita na existência de Deus. São duas coisas diferentes. André Comte Sponville defende essa ideia. Essa ideia não é defendida por Onfray, mas ele usa a expressão ateísmo cristão.
E ateísmo cristão é aquele cara, então, que é ateu, mas ele continua valorizando ideias que são cristãs ou religiosas. Imagina, por exemplo, aquele cara que é ateu, mas ele é monogâmico, por exemplo. Aquele cara que é ateu, mas que continua, por exemplo, valorizando as ideias do casamento, as ideias de ter filhos, de ter uma prole, de ser bonzinho, ser casto, todas aquelas morais evangélicas de pureza, por exemplo. Então ele não nega, ele nega a existência de Deus, mas não nega os valores que são condizentes com esse mesmo Deus que ele nega. É uma dicotomia interessante, mas que é muito presente, basta vocês observarem. Michel Onfray, ele fala nesse livro, ele fala muito, por exemplo, de que modo que essa religião, que morre a partir da morte de Deus, como afirma Nietzsche, na verdade ele começa a falar sobre Nietzsche, mas ele critica Nietzsche, porque Nietzsche fala que Deus está morto, mas ele diz que não, Deus não está morto, Deus está muito presente. Você veja, Michel Onfray, que é o ateu militante, ele atesta que Deus está presente. E de que modo que você atesta que Deus está presente? Através das maneiras sociológicas da manifestação do próprio Deus. Seja, por exemplo, na presença de cruzes nos tribunais, seja, por exemplo, em campanhas políticas, né? Bolsonaro dizendo Deus é por todos, Deus acima de tudo. Seja, por exemplo, nesses próprios estados teocráticos árabes. Então vocês percebam que Deus ele está presente. Apesar do Estado ser laico, mas não necessariamente laicista, Deus está presente. Apesar das pessoas dizerem que Deus não existe, que Deus morreu, Deus está presente nas mínimas coisas, basta vocês perceberem os detalhes. E é interessante também porque nesse livro, dá para perceber, e não só nesse livro, você percebe nos outros livros de Michel Onfray. Porque Michel Onfray, na Universidade de Caen, que é a universidade popular que ele criou, que é muito parecido com a Nova Acrópole, aqui na Argentina, que é uma universidade popular, muito parecido com a Nova Acrópole. Nessa universidade ele dá aula, por exemplo, de psicanálise. Embora ele faça críticas a Freud, críticas contundentes, ele tem um livro inteirinho só criticando Freud, ele dá aula de psicanálise. E ele faz uma leitura psicanalítica, por exemplo, de Paulo. Então ele utiliza expressões tipicamente psicanalíticas. Paulo histérico, esquizofrenia paulina, quando Paulo, por exemplo, faz a diferença, isso tudo ele explica no livro. Com Paulo, por exemplo, faz a diferença entre corpo e matéria, prazer e dor. Então ele faz essa esquizofrenia, essa ruptura entre um e outro, de modo que aquilo que deveria ser único, ele é dividido em dois. Então ele produz essa esquizofrenia. Esquizo é divisão, né? Um pensamento que deveria estar unificado, mas ele é fundido em dois. Michel Onfray faz muita utilização dessas expressões, provavelmente em função dessa leitura psicanalítica que ele faz da realidade. E ele fala muito disso, né? Guerra do corpo, que São Paulo faz. A ruptura, por exemplo, da unidade entre o homem e o prazer, por exemplo, que leva, por exemplo, em alguns países, as mulheres a fazerem mutilação no clitóris. Mulher não pode ter prazer. O prazer é alguma coisa da carne, São Paulo diz isso, né? Carne, né? São Paulo utiliza muito a expressão carne. O prazer é algo da carne, e a carne é algo que te atrela ao corpo e, consequentemente, te afasta de Deus, porque você, na verdade, você deve se aproximar a Deus.
Se aproximando de Deus, você despreza tudo que é da carne, inclusive o prazer. Daí a mutilação do clitóris, por exemplo. Daí a repulsa ao prazer. Aquele que determina para si o paraíso não pode ter prazer. Aquele que deseja o reino deve necessariamente renunciar ao corpo. Renunciar a si mesmo significa renunciar ao corpo. Significa renunciar ao prazer, significa renunciar a si mesmo. E daí, então, é aquilo que eles chamam no livro, de inversão do real. Porque o real é aquilo que nós vemos, tocamos, o real é o imanente. Na medida em que você faz uma repulsão do real, você necessariamente está se jogando no transcendente. Mas o homem não é transcendente. Como diz Nietzsche, o homem é filho da terra. O homem vive na terra e é da terra. É herdeiro da terra. O homem herdeiro da terra produz, utilizando a linguagem de um Frei, uma ruptura, uma esquizofrenia com o homem herdeiro de Deus. Então, o homem herdeiro de Deus produz uma ruptura com o homem herdeiro da terra, como diz Nietzsche. É uma dissociação muito difícil de você unificar. Então, daí a inversão do real. Porque o real, na verdade, para os cristãos, está para além da matéria. Aquilo para que o Frei vai dizer que não, é o inverso. O real é o que você está sentindo. O real é isso aqui. O real é isso aqui. E até lembrando, né, por exemplo, Diógenes, cínico, quando ele vai contestar Platão, lá em Diógenes Laércio, né, ele vai contestar Platão, dizendo assim: Platão, eu vejo cavalo, mas eu não vejo cavalidade. Então, quando Diógenes, o cínico, faz isso, ele está contestando as ideias dos universais de Platão, ou seja, Deus, porque não existe essa ideia do universal. O que você vê é isso aqui agora. Se eu bato na parede, se eu esmurro a parede, eu vou sentir meus ossos esfacelarem. Isso é real. Então é essa ruptura, esse inverso do real que um Frei trabalha no livro. Então, o livro ele é extenso, e um pedido que eu faço a vocês: leiam esse livro, mas não leiam ele com aquela leitura que esses militantes do ateísmo, adolescentes revoltados do YouTube fazem, que vão começar a dizer assim: Deus não existe, porque essa é a sua opinião, essa é a minha, você tem que respeitar a minha. Não é isso. Filosofia não é isso. Mas a filosofia é um vai e volta de ideias. Aquilo que Sócrates vai dizer, uma maiêutica, é um parto das ideias. E a partir do momento que você começa a fazer uma dialética das ideias, né, você vai e volta com as ideias, rebate as ideias e os argumentos, então você começa a investigar. Você não necessariamente precisa concordar com Michel Onfray, ou você não necessariamente precisa concordar com Luc Ferry. Basta que você faça uma conversação entre as ideias para que você possa então tirar suas próprias conclusões. Então leia Tratado de Teologia, mas não leia como um adolescente revoltado que acabou de descobrir o ateísmo e agora chega lá no ensino médio, na escola, e diz assim para o professor: você é ateu. Essa não é a perspectiva, né? Mas eu acho uma tentativa de fazer com que você amadureça os pontos de vista para que você também crie os seus próprios pontos de vista. Muito bem, eu termino então por aqui. Eu vou deixar o link desse livro da Amazon aqui embaixo. Siga o nosso grupo no Facebook, Portal Veritas. Siga o nosso blog também, o Portal Veritas, que o link também está aqui embaixo. E siga o sininho aqui do nosso canal no YouTube. Nos encontramos por aí e até a próxima.